Bem-vindo ao módulo Equalização. Qual voz você mais gosta de ouvir? Com certeza, aquela que transmite segurança. Aquela que traz a sensação de que a vida está no lugar, de que está tudo bem, ok? Olha só, todo mundo já deve ter passado por uma situação em que foi assistir uma aula, uma palestra, uma reunião e de repente falou: ah, não, essa voz aí eu não vou aguentar. Não vou aguentar por tanto tempo ficar ouvindo essa voz, esse tom de voz. Não, não, tchau, tchau. Olha só, o contrário também é verdade. Às vezes a pessoa começa a falar e já fisgou a sua atenção, o seu apreço, e você percebe que é uma voz agradável, é gostoso de ouvir. Olha só, uma pesquisa realizada há alguns anos atrás pela especialista Cida Stier, essa pesquisa tinha a intenção de avaliar o impacto que a voz tinha sobre os ouvintes e também avaliar a intenção de fazer negócio ou não a partir do som da voz do indivíduo. Pois bem, a pesquisa foi feita da seguinte maneira: escolheu-se 2 profissionais da voz, um homem e uma mulher. O homem era locutor e profissional, né, na área de locução, e a mulher tinha sido apresentadora de TV. Também participou da pesquisa 2 não profissionais da voz. Um era estudante e a outra, a mulher, era uma empreendedora. Ambos eram pais e bem-sucedidos. Eles foram convidados a irem no consultório da especialista individualmente, conforme era feito o agendamento. Cada um ia ter um bate-papo ali, né, com a especialista, e com o consentimento estaria sendo gravado aquele bate-papo. Nessa conversa estariam tratando de coisas triviais, como alguma situação no final de semana, uma viagem que eles fizeram, etc. Alguma coisa que isentassem qualquer inferência, ou seja, uma conversa, um bate-papo, que não desse a possibilidade de quem fosse ouvir esse bate-papo descobrisse alguma coisa a respeito do que essa pessoa fazia, ou do que ela era, ou como ela vivia, etc. Algo bem tranquilo. Só a voz era o objetivo da gravação. Uma conversa básica, só isso. Após esse bate-papo, que foi gravado com a autorização de cada participante, a especialista levou esse material para ser avaliado por 40 jornalistas profissionais. Esses jornalistas deveriam avaliar essas gravações sobre alguns aspectos. Primeiro, eles receberam um protocolo que tinha lá algumas características, como seguro e inseguro, alegre e desanimado, informações que eram antagônicas, ok? A especialista também definiu uma régua, uma escala de diferencial semântico, ou seja, o jornalista ele tinha que achar e colocar o mais próximo do seguro, se ele fosse seguro, ou mover a régua para o mais próximo do inseguro, se assim fosse. Pois bem, após responder essa escala, eles tiveram também que responder às seguintes questões. Quanto você acha que essa pessoa que você ouviu fatura por mês? Imagina só! Foi bem interessante, só ouvindo a voz da pessoa ali, o áudio gravado, chutar quanto que a pessoa ganha. Um absurdo, não? Mas enfim, essa era a ideia. Depois a outra pergunta era a seguinte: você tomaria decisão com essa pessoa? Você faria negócio com essa pessoa? Tudo baseado na voz, o que você ouvia. Também foi muito interessante. E a última questão era qual é a atividade profissional que você acha que essa pessoa tem. Isoladamente, cada um respondeu o questionário e as suas questões, e a especialista ia arquivando as respostas de cada respectiva voz. Pois bem, as respostas foram incríveis, lógico, e é claro que você já sacou que os profissionais da voz saíram em certa vantagem em relação aos demais. Sem dúvida, isso era uma coisa já até presumível, só que não com o nível de especificidade que se teve, ok? Por exemplo, os profissionais da voz, eles foram reconhecidos como pessoas que transmitem mais segurança e mais credibilidade, e aqui é um ponto importante. Olha só, pela voz, o nosso subconsciente, ele acaba definindo quem tem mais credibilidade e quem tem menos credibilidade. Isso não quer dizer gostar ou não gostar dos outros, mas tem relação à credibilidade que se passa ao ouvir a voz.
Já as vozes não profissionais, elas transmitiram mais alegria e ao mesmo tempo transmitiram também mais naturalidade, mas, enfim, já no tocante a fazer negócios, olha só, 93% aceitava fazer negócio com os profissionais da voz. Como todos nós, de certa maneira, somos vendedores de ideias, isso é um forte indício de que a voz pesa e pesa muito na hora de tomar decisões. Lembra da pergunta que eu fiz para você no começo desse vídeo? Qual é a voz que você mais gosta de ouvir? O que eu estou dizendo não tem nada a ver com a voz sendo bonita ou feia, aguda ou grave, fina ou grossa, mas tem a ver com a voz que toca o coração, a voz que traz a verdade, a voz que é preciso para alguém confiar. Isso foi muito bacana nos profissionais da voz, pois eles conseguiram transmitir isso com mais naturalidade. Por outro lado, as vozes não profissionais hesitaram um pouco e vale compartilhar aqui algumas observações que vieram na pesquisa de brinde aí. Olha só, por exemplo, alguns disseram o seguinte: não, eu não faria negócio porque eu sinto que essa pessoa ainda é muito despreparada. Imagina, ele ouviu e achou que a pessoa era despreparada, não estava pronta para fazer algum negócio. Todos ali eram pessoas da mesma faixa etária, tinham condições socioeconômicas semelhantes. O mais interessante foi que, em termos de ganhos, eles achavam que os profissionais da voz ganhavam muito mais do que na realidade eles ganhavam. Os profissionais da voz ficaram bem felizes, é claro, de imaginar isso. Já os que não eram profissionais da voz não foram vistos como pessoas bem-sucedidas financeiramente. Veja, isso foi apenas uma pesquisa, mas serve de parâmetro para analisar e levar em consideração, pois nos traz uma reflexão sobre o papel da voz em nossa vida. E é claro, um fator determinante ao falar em público, haja visto o impacto que a voz tem na oratória persuasiva. Lembre-se, a sua voz é a sua identidade sonora. Você deve considerar isso com muito carinho, pois é a sua marca pessoal e profissional. Você já parou para pensar sobre isso? Que a sua voz é a sua marca? Pois então, a minha pergunta é a seguinte: você tem uma boa marca pessoal e profissional? Neste módulo, nós iremos mostrar quais elementos da sua voz você deve equalizar para tirar vantagem ao falar em público e ter uma comunicação de sucesso. Você está no módulo Equalização. Vamos entender cada um destes elementos. Te vejo no próximo vídeo.